Fala, meu povo! A entrevistada do Splash Encontra de hoje parece a Mulher Maravilha, com seus olhos claros e cabelos escuros. De Miss Osasco, a jurada e apresentadora do Show de Calouros, com vocês, Sônia Lima! Sou eu, a Sônia Lima! Olha lá os olhos, né? Tem que mostrar, senão ela vai achar que não é autêntica. A cor da piscina dela. Tudo bem, gente? Porque estavam recrutando meninas pro Miss Osasco. Eu só fiz isso aqui, ó. Saí fora. Sônia, muito bem-vinda aqui em Splash Encontra. Você veio de Osasco, Sim. né? E começou muito cedo a carreira artística. Mas a gente quer saber, antes de entrar pra TV, a vida da Sônia. Olá, como é que estão vocês? Muito bom estar falando com vocês aqui do Splash, né? Splash Encontra. Menina linda, 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 linda. Maravilhosa. Muito simpática e linda, né? Vamos parar de rasgar cedo aqui. Eu vim lá de Osasco, não foi essa coisa toda assim. Ai, eu nunca pensei em ser artista, nunca pensei em ser nada. Eu era uma estudante, estudava em escola municipal, ajudava minha mãe, era bancária, fui a primeira moça Bradesco. E aí eu estava num clube no final de semana, com meus irmãos dançando no Floresta. Não era sócia do clube, não tinha potencial financeiro para aquilo, só dava para pagar as domingueiras. E aí eu fui escolhida para ir lá numa secretaria. Eu falei, pronto, meus irmãos fizeram alguma coisa, eu sou irmão mais velha, já vou pagar a conta. E aí eu cheguei lá, fizeram a gente preencher todo um cadastro, não falaram para que era, colocamos nome, endereço, tudo. E depois que veio a Dona Luísa, acho que era a Luísa, que era a mãe do secretário de Cultura de Osasco, com a esposa dele, falando que estavam recrutando meninas para o Miss Osasco. Eu só fiz isso aqui, ó, saí fora. Não se interessou. Você sabe como que era essa Sônia? Isso foi em 1978. Ela era uma menina que tinha os joelhos todos vermelhos, assim, porque a minha casa era vermelhão, eu ficava de joelho para encerar. Eu tinha um cabelo todo cheio de permanente, você entendeu? Porque meu cabelo sempre foi muito liso, eu amava cabelo crespo, eu fazia permanente, eu parecia um bicho grilo. E eu voltei para casa. Voltei pra casa e falei que eu não queria, que não era pra mim, peguei meus irmãos e fui pra casa. Na segunda-feira, quando eu tô voltando do banco, eu vejo um fusquinha branco da prefeitura de Osasco na porta da minha casa. E minha mãe no murinho assim, só falando assim, não, ela vai sim, ela vai. Não, é pra ela mesmo, ela vai, ela é muito bonita mesmo. Eu cheguei perto e falei assim, o que tá acontecendo aqui? Minha mãe falou assim, você vai participar do Miss Osasco? Eu falei, não, eu não vou não, você vai, pode ficar tranquilo que eu vou conversar com ela, o senhor vai lá, pode pôr o nome dela quando... O concurso já tinha começado, já estavam ensaiando. Eu bem cheguei. Mãe de Miss a minha mãe era. A minha mãe não andava do meu lado, a minha mãe andava atrás. Porque a minha mãe gostava de ver, como o meu sogro, né, o pai do Wagner, eles gostavam de ver a reação das pessoas depois que eu passava. E eu achava isso terrível. E vem, meu filho, vem, ela dá autógrafo. Era tudo um acontecimento para eles. Enfim. Ela me colocou, eu entrei uma semana depois no concurso, um clima esquisito, né? Aquela menina entrando depois de todo mundo lá, gera sempre um... Mas eu fui muito acolhida, muito bem recebida pela Roseli, que foi a Miss anterior. Sabia andar de salto, era uma atriz, era muito caipirinha mesmo, era muito caipirinha mesmo. E menina, aí foi pra minha curiosidade, inclusive foi no dia 1º de abril que eu ganhei o concurso, eu venci esse concurso, e com esse concurso veio uma avalanche de coisas, entendeu? Abriu portas para... Sim, Osasco era a cidade irmã de Sul, que fica no Japão. Nós estávamos com alguns empresários do Japão, você entendeu? Que me ofereceram um contrato de 6 meses de publicidade para a menina que vencesse, para ser a garota propaganda da Jupão Cosméticos. Sim. Então eu já saí dali com um contrato para o Japão. Fora ainda que tinha o Miss São Paulo e tinha um monte de coisa. Então, assim, a minha vida mudou. Eu muito iniciante, não sabia segurar um microfone. E de lá, como foi parar na TV? Então, Fernando Dávila, quando eu voltei, já tinha um convite para eu ir para Tupi para apresentar um programa na extinta Tupi que se chamava Olimpop. Era eu e o Thomas Roth que apresentávamos. Hoje o Thomas até faz o júri comigo lá no Ratinho, eu lembro disso, falei, a gente era muito ruim, né, Thomas? A gente era muito ruim. Então, assim, o Fernando colocou a gente para apresentar esse programa, que era de música popular, das pessoas que estavam em sucesso na época. Mas, assim, eu muito iniciante, não sabia segurar um microfone e tal. Hoje... Você me vê falando com essa naturalidade, tudo isso a gente vai
adquirindo com o tempo. Porque a escola, eu não tive escola. Hoje em dia tem escola para ensinar as coisas. Eu fui uma pessoa muito abençoada, porque eu tive a melhor escola do mundo. Eu tive um diretor maravilhoso, o Fernando Dávila, veio da escola de vedetes, né, de revista, era de televisão, acreditava em mim, me ajudou. Depois o Silvio me viu no vídeo, me convidou para trabalhar com ele, tive um outro professor. Depois do Silvio eu fui parar no humor, né, que eu sou uma pessoa de humor, e fui muito bem-vinda pro meu amado Golias. Jô, trabalhei com o Jô, fazia os quadros do Jô, cantava, fazia os musicais, eu era fixa no quadro do Bocão. Eu fiz vários quadros com o Jô, Renato Corte Real, Anquito. Só não trabalhei com o Chico porque o Silvio não deixou. Mas naquela época isso me rendeu essa coisa de falarem que eu tinha alguma coisa com o Silvio Santos, né? Como foi esse primeiro contato com o Silvio, Sônia? Porque assim, até apelidar de patrão, né? Foi você que apelidou? Fui eu que apelidei. Porque tinha um contato muito próximo. Era uma outra época, né? Era uma outra época onde o Silvio era muito mais acessível, ele não era tão blindado. Era um tempo muito gostoso. O Silvio me viu por vídeo. E mandou me convidar para ser telemoça. Não sei se você sabe o que é telemoça. A telemoça é aquela mocinha que fica atrás, segurando o microfone, segurando a bicicleta. Fica com um fonezinho? Não fica com fonezinho nenhum, não. Você fica lá, você já sabe qual é a tua função, o que você tem que fazer, né? Eu era orientada pela Janete, a gente levava microfone e ele falava umas coisas pra gente e as meninas ficavam caladas. E eu respondia, eu sou muito bocuda. E eu respondia, toda vez que ele perguntava alguma coisa, eu respondia. Na lata. Na lata. E é assim, não que eu não gostasse do Silvio, eu gostava do Silvio, a respeitava como patrão, mas eu nunca idolatrei ninguém. Eu nunca tive assim, você falar, um ídolo que te tira o ar, que não sei o quê, que te faz... Nunca na minha vida eu tive. E o Silvio Santos, pra mim, independente de ser ele era um artista muito famoso, ele era o meu patrão, era o Silvio Santos, eu respeitava, mas o que eu tinha que responder pra ele, eu falava a verdade. Eu não estava preocupada em fazer média. E o Silvio gostava dessa minha autenticidade. E eu acho que foi aí que ele começou a me ver com outros olhos e me dar algum crédito. Porque ele falou, pô, ela é danadinha, ela fala, ela responde. E aí a gente acabou que a gente criou um vínculo de... Quando ele queria saber as coisas, ele me perguntava, porque ele sabia que eu não ia mentir. Eu não ia falar o que o Silvio Santos queria ouvir, entendeu? Eu ia falar o que eu realmente achava. A verdade. Você acha que causava uns ciúmes nas outras pessoas que trabalhavam juntos, Sônia, esse relacionamento? Isso me trouxe muitos problemas, porque eu venho de uma geração que eu não sei acho que hoje em dia não tanto, mas naquela época a mulher não podia ter amizade com homem. As pessoas achavam que se você conversasse demais com um homem é porque você estava interessado, você estava namorando. Será? Tem um caso, acho que hoje está mais tranquilo. Mas naquela época isso me rendeu essa coisa de falarem que eu tinha alguma coisa com o Silvio Santos, né? E não, eu tinha realmente, a gente tinha... liberdade, ele sempre me deu liberdade para eu fazer o programa, para eu falar, eu tinha essa liberdade, até porque se eu não tinha eu falava, porque eu era bocuda mesmo, não tinha jeito, e aí foi, que cresceu uma admiração. Então assim, o Silvio, eu tenho o Silvio, por mais que as pessoas queiram acreditar, pra Sônia, o Silvio sempre teve como meu segundo pai, né, apesar do Fernando ter me levado para a televisão, quem me manteve na televisão, quem me deu a vitrine maior, foi Silvio Santos. Eu aprendi a fazer televisão com o Silvio Santos, você entendeu? Então ele é o meu segundo pai. Então é uma pessoa que eu vou ser eternamente grata por todas as oportunidades, por ter acreditado, pelas vezes que ele... Eu não sei se isso eu agradeço ele não. Pelas vezes que ele não me deixou partir para Globo, entendeu? Falando, não, você vai ficar aqui e tal, não sei o quê. Mas enfim, eu fiquei, tô aqui, fiz minha história. Foi um cara que andava em ovos. O cara andava em ovos. Anda em ovos. Anda! Ele colocou um monte de ovo e ele andou e não quebrou nenhum ovo. Show de calouros. Acho que o sonho de todo mundo é entrar e dar aquela voltinha, né? Não? Com certeza. Um dos programas de maior audiência do Brasil. Sim, quero saber os casos mais bizarros, mais engraçados. Show de calouros, tudo era bizarro, né, cara? Coisas bizarras.
porra, o cara que engolia espada, outro que andava em vidro, outro que, nossa, que não sei o que tem com a cobra. Porque a bancada era dividida, era assim no meio, tinha eu, Décio e o Malandro. Pra cá era, às vezes era Luiz Ricardo, às vezes era o Leão Lobo, às vezes era a Mara, às vezes depois veio a Flor, que ficou um tempo, depois tinha o Pedro de Lara, o Vinha Que Maravilha. Então, assim, algumas pessoas ficaram fixas. O lado de lá era o lado que mais... O meu lado não mexia. A minha ponta era fixa, porque era a ponta que sempre... Era como um jogo de futebol, era a ponta que finalizava. Você tá entendendo? Marcava o gol. Eu fazia o passe, o Décio fazia e a gente jogava pro Malandro fazer o gol. Você tá entendendo? E nós éramos escada do Silvio Santos, é claro, sempre respeitando essa... Então, se não houvesse esse entrosamento, o Décio já sabia que quando eu falava XYZ, era para ele conduzir pro FH não sei o quê. Passava pro Malandro. O Malandro muitas vezes não entendia, a gente tinha que soprar pro Malandro. E o Malandro às vezes entendia errado, e aí era engraçado, porque... Era muito bom. Agora, o lado de lá, eu acho que cada um fazia a sua parte, realmente. Não tinha esse entrosamento. Mas eu vou te dizer, não era combinado. Era uma coisa por nós nos conhecermos muito bem e acontecia organicamente. O Silvio, ele te ajudou muito, né? Em algumas negociações, Sônia. Ajudou! Inclusive... Na Playboy. Na Playboy. Eu falo, né, às vezes as pessoas têm vergonha, não gostam de falar que fez Playboy. A Playboy é uma revista muito bem conceituada, era uma revista para assinantes, para pouquíssimos assinantes. Eu fui muito resistente em fazer a Playboy. Eu sempre falo que eu fui uma pessoa que eu nunca lidei muito com o nu, com a exposição do meu corpo. Eu não sou muito boa para isso. Até hoje eu tenho muita vergonha com isso tudo. Faço quando preciso fazer, quando o personagem exige que eu faça, muitas vezes pedi dublê até para fazer. Fiz porque precisava de dinheiro. Numa época meu pai e nós perdemos, ficamos sem casa. A minha primeira Playboy foi feita por causa disso, para eu poder dar uma casa para os meus pais. E a segunda eu fiz porque eu e o Wagner, nós quebramos aqui nessa casa, né, praticamente construindo essa casa aqui, e a gente quebrou, e aí eu fiz também a minha segunda Playboy. As duas foi por dinheiro. A primeira quem negociou foi o Silvio, e a segunda quem negociou foi o Wagner. Você se recorda, assim, no dia da sessão, como foi? Se foi desconfortável? Completamente Você falou desconfortável. que não gostava, né? Não gosta de... Não. Eu, na véspera da primeira foi em 87. Eu fotografei em 86. A revista foi para abril de 87, mas eu fotografei no final de 86. E eu falei que eu não queria nada em ar livre, eu queria em estúdio, escolhi as pessoas que fossem estar lá, menos possível. Então foi só a Lili, né, que era o meu maquiador, a produtora, o fotógrafo e o assistente. Foram 4 pessoas no estúdio. Na véspera eu estava fazendo show de calouros, eu tive que sair, porque a minha boca começou a deformar. Aí o Décio falou: Soninha, você tá com problema, tua boca tá... A minha boca tipo que virou um focinho de porco. Eu tava tão ansiosa e tão nervosa que eu tive uma urticária nervosa. E aí eu liguei pra Dulce e falei: Dulce, deixa eu te falar, eu não vou conseguir fotografar. E ela não me acreditou. Eu tive que ir lá pra ela me ver, porque eu falei: eu não tenho condições, olha como é que eu tô. Aí eu fui pro hospital, naquela época eles davam uma injeção de Fenergan, no outro dia tava um pouco mais desinchada. Se você pegar, eu sempre tive os lábios bem grossos. Hoje em dia não são tanto, mas sempre foram bem grossos. Mas se você observar, na minha primeira revista, o inferior ainda está um pouquinho bem inchado. Eu fotografei, mas ele ainda estava inchado. Mas foi tudo de nervoso. É muito nervoso. Gente, é muito... E eu falava para o Lili assim, ele era fotógrafo, ele que fez a capa do meu segundo disco. Eu falava: você fica no ângulo, eu não quero nem dar material para escolher. Fica ali, e ele fazia sinal, e a gente fez um ensaio. Os ensaios foram lindos. Os profissionais foram maravilhosos, o Crispino, o outro fotógrafo que me fez a segunda Playboy. Vendi a revista em 3 dias. E eu havia tido um namorinho com o Wagner rápido, quando eu me separei do Hélio. Eu fiquei só 3 meses com ele. Eu falei: eu não sirvo pra você não, cara. Você é um cara muito, sabe, quer aparecer, quer... E aí eu deixei. Era acho que com 15, 20 dias de namoro, ele falou: vamos casar? E eu não sei, se você me perguntar até hoje o porquê que eu falei assim, vamos, eu não sei. Foi algum anjo, alguma coisa que parou ali e respondeu por mim. E foi assim, no hotel não, na casa dele, no apartamento dele. Eu falei: vamos casar. Isso logo depois que a minha irmã casou, tá? E aí nós nos casamos no dia 6 de outubro
menos de 2 meses depois, 2 meses depois que a minha irmã casou. E ficamos casados 33 anos. Foi o amor da sua vida, Sônia? Sim, é o amor da minha vida. Foi não, é o amor da minha vida. E na época da doença dele também, foi uma época que a gente tirou muito de letra, porque o Wagner era um cara divertido e a gente fazia piada de tudo. As piores situações que a gente passou, a gente levou na piada e foi assim que a gente sobreviveu esses 10 anos com essa doença. Acho que o humor trouxe isso, né? Sim, também essa sim. leveza na vida. Sim, ele era um homem leve, ele era um homem... É claro que ele teve fases difíceis da doença, que ele ficou de altos e baixos, depressivo, mas eu vou te falar, era muita coisa. A gente tirou de letra aquilo ali. A gente tirou de letra aquilo ali, graças a Deus. Quanto é que vocês iriam imaginar que eu inventar uma prótese para um homem que ele apertava e ele tinha um negócio lá, uma ferramenta legal e deixava a mulher em desvantagem? Outra situação engraçada com prótese que a gente precisa saber e ouvir aqui é do Nelson. Ai, meu Deus! É do Nelson Dessa história. Então, ontem o Ratinho estava me fazendo contar isso, que toda vez que o Ratinho me encontra, ele quer que eu conte essa história para alguém. Mas é uma coisa... Gente, vocês têm que parar para pensar que isso é uma história muito engraçada pelo seguinte. A gente está falando isso há mais de uns 30 anos atrás, gente. A prótese era uma novidade. É 30 anos que tem prótese? Acho que é isso. Quando saiu? Ah, não sei. Gente... Vocês têm que ver, vocês estão lidando com gente que a gente estava lidando com coisas que a gente nunca pensou que fosse existir na vida. Quanto é que vocês iriam imaginar que eu inventar uma prótese para um homem que ele apertava e ele tinha um negócio lá, uma ferramenta legal e deixava a mulher em desvantagem? Nunca! Todo mundo tinha curiosidade, ninguém queria olhar pro pinto, estava todo mundo querendo olhar para a ferramenta, que virou uma ferramenta, né? E aí, a gente se trocava e o Cine Sol, a gente não tinha camarim. O Silvio tinha um camarim dele aqui, o meu camarim ficava em cima e a gente, todo mundo pronto, se encontrava no camarim da Hebe. E a gente ficava ali, batendo figurinha, antes de começar o programa, colocando as notícias da semana em ordem e tudo. E eu era sempre uma das últimas, isso aí já tava todo mundo lá dentro, a Elke, a Flor, tal, o Wagner. E eu me lembro que ele tava ali na distância, assim, aqui era a porta, a distância ali daquele coqueiro ficava o Nelson. Tava o Nelson Gonçalves em frente ao banheiro e o Jacinto Figueira Júnior, falecido. Depois vocês dão um Google, vocês vão saber quem é o Jacinto, porque eu falo alguns nomes aqui que vocês não têm ideia, mas vocês dão um Google que vocês vão ver que são pessoas... Nossa, não pode fazer isso. Eu tô falando ok, tá, gente? Eu tô em outro país. Okay. E aí, cara, eu desci e tava todo mundo... Quando eu abri a porta, ele com o pinto de fora. Eu fechei a porta. Falei, isso não tá acontecendo. Peladão. Não, amor, ele tava de vestido, só com o pinto de fora. As pessoas não entenderam, ele tava vestido, ele não tava nu. Tava vestido. Ele tá só com o pinto de fora. Desceu a calça até aqui, a cueca, e com o pinto de fora. A novidade era o pinto, com o pinto de fora. Eu olhei e falei, eu não tô vendo isso. Esse monte de gente aí dentro, ele com o pinto de fora. Fechei a porta, falei, ele já guardou. Abri de novo. Quando eu abri, o Wagner falou, entra, Sônia, entra, é uma prótese. Eu falei, quem entra? Eu bati a porta e saí. E nessa parte, eu olhei que o Jacinto, Belo, como é que levanta? Eu peguei o Jacinto fazendo essa pergunta pra ele, como é que levantava. E eu saí batendo o pé, cruzo com o Silvio, que já veio microfonado, eu já brava, ele me conhece. Você já tá brava essa hora da manhã? Você não sabe o que tá acontecendo ali? Revoltada. Ele... O que está acontecendo ali, Sônia? Eu falei, patrão, o Nelson Gonçalves está com o pinto de fora. Ele, como assim? Ele ficou assim. Pois é, tá com o pinto de fora ali dentro. Você acha que não é? Mas por que ele tá com o pinto de fora? Ah, sei lá, parece que ele colocou uma prótese, tá explicando. Ah, eu vou lá! E o Silvio foi! O Silvio foi, porque o Silvio também estava curioso para saber como é que a prótese funcionava. Você entendeu? E aí essa história rende até hoje. Você sabe que é você voltar a fazer um programa que te deu notoriedade, onde você é conhecida no Brasil, fora do Brasil, e você poder voltar a fazer e você ainda ser boa naquilo que você faz? O programa do Ratinho. Agora, vamos falar dos tempos Ratinho! atuais. Como é
é se ver de novo como jurada, né? Algo que te consagrou a vida toda novamente. Então, o Ratinho também foi uma pessoa que me ajudou muito nesse meu processo de depressão. Quando o Ratinho me convidou para fazer o programa, eu não queria fazer. Aliás, me chamavam para fazer os programas, eu não vou. Eu ainda sou muito resistente a fazer programa. Eu não gosto de sair muito de casa assim para fazer programas e cansei já um pouco, não faço muito. Então, quando o Ratinho me chamou para fazer, eu fui fazer. Eu ri pra caramba, eu me diverti. E aí o Ratinho falou: pô, Sônia, fica aqui e tal, não sei o quê. Aí o Ratinho, acho que eu não quero isso não. Ele falou: pô, fica aqui, tal. Aí foi do que eu falei pra ele: eu posso trazer alguém pra fazer o programa junto, tal, não sei o quê? Ele falou: não, sugeri quem era, tal, não sei o quê. Ele falou: pode. Aí eu levei o Malandro e a gente fica lá e a gente brinca. E o Ratinho deu toda a liberdade do mundo pra gente fazer o programa, de brincar, de fazer o que a gente quiser. A gente tem muita liberdade no programa, que ele dá essa liberdade pra gente. É muito fácil trabalhar com o Ratinho, você entendeu? Ele é um cara divertido, ele é um cara autêntico. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu falei: gente, nada que o Ratinho fala é por mal, ou a maneira que ele se expressa é por mal. Nós somos criados assim, nós somos dessa geração. É claro que alguns tomam, a gente fica se vigiando o tempo todo para não fazer nada que... A gente não quer ofender ninguém, a gente não quer destratar ninguém, mas eu vou falar, ele tem um coraçãozão de ouro, ajuda todo mundo, é uma pessoa muito boa. Estou muito feliz de estar lá trabalhando com ele. Na verdade, eu tenho aquilo ali como uma terapia, aquilo não é um trabalho para mim, eu vou ali para rir, cara, eu me divirto com o que eu faço. Como eu já te falei anteriormente, quando você se diverte fazendo alguma coisa, aquilo ali é certo que é sucesso. Então nós nos divertimos fazendo ali o 10 ou 1000. A gente não vê a hora de chegar segunda-feira e de estar ali brincando. É muito gostoso fazer parte dessa família. E é muito louco que eu cheguei pro Malandro uma vez e eu falei assim: Malandro, se alguém parasse pra gente e falasse alguns anos atrás que a gente ia estar com a idade que nós estamos hoje, depois de toda a nossa vida bagunçada, arrumada, voltando, sabe, tudo que a gente passou, né? A nossa história de vida. Se alguém falasse pra gente que a gente ia estar aqui sentadinho fazendo o que a gente começou a fazer, e a gente faz melhor do que ninguém isso daqui, e a gente se diverte fazendo isso, você ia acreditar? Ele falou: nunca. Sônia, pra te encontrar nas redes sociais. Então, eu sempre esqueço de fazer essas coisas aí, né? Por isso que eu falo que eu não vou chegar a lugar nenhum. É Sônia Lima, arroba... É só, arroba Sônia Lima. É só arroba Sônia... Olha, não sei nem falar, tá vendo? Tô falando, eu tô aprendendo, eu tô iniciando. É difícil essa minha comunicação com você. Mas tá então, aqui, ó. Então eu quero que você vá lá, conheça um pouquinho da Sônia Lima lá, da vida da Sônia Lima, tá? E me ajuda, porque para eu poder gerar um conteúdo para você, eu tenho que saber que você está interessado. Então, se você não for lá me seguir, se você não for lá falar o que você quer ver, eu não posso te ajudar, amor. Eu posso até te ajudar se você falar. Então você me ajuda e eu te ajudo, tá bom? Beijo. Arroba Sônia Lima. Sônia, foi um prazer. Um prazer foi meu. Te encontrar aqui. Tá bom. Tá? Musa maravilhosa, Imagina, icônica. musa. Muito aprendizado aqui. Levei um soco na boca do Ai, estômago. desculpa. E olha, o próximo convidado, você conhece. Você vai levar outro na boca do estômago. E vai Se ser prepara. aqui. Se prepara. O Splash Encontra. Aguardem. Beijo, meus amores. Vocês são maravilhosos. Qual?